Oi, gente! Aqui quem fala é Stephanie Bauman, psicoterapeuta, consteladora familiar e terapeuta floral. E esse é o podcast Viajando pra Dentro, onde vamos falar de liberdade, amor próprio, sexualidade, autocuidado, e em algum momento eu espero falar de viagens também, e diversos assuntos, sempre com o viés do autoconhecimento e de olhar cada vez mais pra dentro. Já aproveita que tá com o celular na mão e me segue lá no Instagram, é @Stephanie Bauman, que assim você pode ver mais conteúdo como esse, e é por lá que a gente pode interagir mais. Ai, se apresenta, maravilhosa. Me apresento. Maravilhosa. Gente, prazer, eu sou a Bárbara Leodoro, eu sou atriz e eu sou terapeuta, eu facilito o processo de autoconhecimento e eu tenho uma pesquisa aí de alguns anos com esse tema, né, da mulher selvagem, que é um tema que eu denominei selvageria, e ele meio que guarda, assim, todos os... Sei lá, pra mim ele é uma ponte que leva a gente para qualquer lugar que a gente quiser chegar. A gente precisa atravessar essa ponte do selvagem, assim. Eu acho que ela leva a gente para lugares muito bonitos. Então é isso, Tef. Muito obrigada por me ter aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Eu amo. Com certeza você vai voltar mais vezes, porque a gente tem muitos assuntos em comum. E eu amo trocar com você. Também. E, nossa, olha, o processo para chegar nesse tema hoje foi maravilhoso. E eu queria compartilhar um pouco de como que a gente trouxe esse foco, né, do medo do julgamento. A gente queria falar sobre... Na verdade, é assim, né? Eu queria que a Bárbara fizesse uma live comigo, essa é a verdade. A Bárbara também quer fazer. Ótimo, e é isso. Aí a gente se juntou e falou, vamos fazer, combinamos o dia. E aí, assim, eu falei, tá bom. E aí a gente sabia que a gente queria falar da mulher selvagem, mas o quê, né? O que a gente vai falar? E aí nos ligamos hoje pra gente definir como que ia ser esse tema, o que a gente queria trazer de transformação para vocês, onde que os nossos assuntos se encontravam. E aí a gente começou a falar sobre isso. E a pergunta do macho, inclusive, do Marcos, o Marcos da relação, que estava junto nessa ligação, ele perguntou o que impede as mulheres de trazerem esse arquétipo à tona, né, da mulher selvagem. E aí, Bárbara, brilha. O Márcio trouxe essa questão pra gente, né? Do qual que era a grande questão que a gente não deixar esse arquétipo sair. Eu sinto que, a maioria das pessoas nem sabe que existe. Então nem sabe, né, que ela pode respirar e se conectar com aquilo. 2, o medo. Né? Se eu fizer um exercício agora de 2 minutinhos, imaginar todo mundo muito conectado com a sua natureza selvagem, o quanto da sua vida não ia mudar. Quanta coisa você não ia fazer diferente, quantos nãos você não ia dizer, quantas pessoas talvez não deixassem de gostar de você, né? Talvez você não fosse agradar. E isso gera fazer muitas coisas por medo, né? E a gente chegou à conclusão, eu e Tef, que é um grande medo do julgamento, né? E que esse medo... Pode falar. Ai, tá com delay. Bem. Que é esse medo que nos impede, inclusive, de fazer muitas coisas na nossa vida. E aí, essas muitas coisas têm muito a ver com a mulher selvagem. O que é, né, a mulher selvagem? Queria muito que você pudesse trazer, assim, esse conceito para quem nunca ouviu falar disso, o que é? Bom, dentro da gente existem 1000 mulheres, 1000 arquétipos. A gente tem o arquétipo da anciã, assim como a gente tem o arquétipo da donzela, a gente tem todos os arquétipos dentro da gente e a gente acessa eles, digamos assim, com mais facilidade em determinados momentos da nossa vida. Mas todos estão disponíveis para todas nós o tempo todo, né? E a mulher selvagem, ele está muito nesse lugar de alguém que é indomável, de alguém que é muito, extremamente fiel e íntegro a tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela está sentindo, tudo aquilo que ela está. E essa integridade faz com que ela seja vista por muitos como destemida, como selvagem, no sentido... Não no sentido de... A gente tem uma coisa meio ruim com essa palavra selvagem, né? Porque a gente acha que selvagem é destruição, não tem ordem, não tem causa. E simplesmente
é uma coisa que você que não tem lógica que a sua cabeça consegue entender, né? A sua cabeça não consegue ponderar uma lógica e todos nós somos isso. Todos nós somos seres tão complexos que a nossa mente não consegue dizer, tipo assim, a Stephanie é isso, limitar, classificar, né? A selvageria, ela tá muito nesse lugar e quando a gente se permite acessar esse lugar de plena liberdade, de ser tudo isso, de agir de acordo com tudo isso, a gente está vivendo de acordo com esse arquétipo, né? Uhum. Então é um arquétipo de muita integridade, que gera muita liberdade, ao mesmo tempo que muito medo. Eu acho que Tcharam! ficou claro para vocês. Acho que se quiser adicionar mais alguma coisa. Sim, para quem está chegando agora, eu normalmente eu fiz uma live semana passada com a Bruna, falando dos arquétipos dos ciclos, também do ciclo menstrual. E aí eu falei que o arquétipo é essa imagem que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, é um símbolo que a gente tem. Que talvez possam ter pessoas que nunca ouviram falar essa palavra, né? Então eu queria ilustrar que um arquétipo por exemplo, quando eu falo bruxa, você tem já uma imagem formada na sua cabeça do que é uma bruxa, como ela é, o que ela faz, como que ela se parece. Se eu falo herói, você sabe quais são as características de um herói. Então, isso é um arquétipo. São esses símbolos que estão no nosso inconsciente coletivo, e a gente carrega, e a gente pode usar essas imagens para a gente entender os nossos diferentes papéis. Eu gosto muito dessa de trazer isso dos papéis, né? Porque nós somos 1000 mulheres em uma, porque nós temos diversos papéis também. E a gente pode trazer coisas de cada um desses arquétipos. Algumas vezes um arquétipo está mais aflorado, às vezes um arquétipo está menos, às vezes está lá trancafiado num calabouço. E a gente pode, se a gente reconhecer essas características, a gente pode trazer, pegar na mãozinha e falar, tá, eu quero trabalhar isso daqui. Então, quais são as características de uma mulher selvagem? O que é isso? Então, como que eu posso fazer para atingir? Como que eu posso fazer para trazer um pouco mais? Então, eu gosto muito de trazer essas imagens, essas ilustrações para a gente fazer e ir em direção ao que é importante para a gente. Sim, Tef. E a pergunta, assim, né? Qual foi a primeira vez que você se deparou com esse arquétipo? Ai, nossa, foi recente. Foi recente. A hora que eu percebi que eu tava fazendo o que eu queria fazer. Que eu não tava mais presa em amarras, assim. Então eu acho que eu senti isso plenamente quando eu fui viajar no passado. Eu tava numa relação longa e me permiti viajar sozinha, que era uma coisa que eu queria há muito tempo e eu não fazia. Não porque a pessoa me limitava nem nada, mas porque eu mesma me limitava, né? Ai, como assim? Eu vou para um lugar e não vou com meu parceiro e tudo mais. Então, eu me permiti realizar esse sonho e foi a primeira vez que eu senti nossa, que demais estar conectada com os meus sonhos, com o que eu quero fazer e conseguir fazer tudo isso. Então, essa foi a primeira vez. Me conte a sua, porque eu acho que eu nunca tinha parado para pensar quando foi a primeira vez. Ai, a Miriam falando do livro. Sim, o livro tem uma explicação muito linda, né? Sobre esse arquétipo da mulher selvagem. E a minha primeira vez... Então, é uma coisa muito engraçada. Eu queria até trazer isso. Eu li o livro. Eu li o livro várias vezes, né? E eu sinto que tem uma diferença muito grande em ler e viver, né? Porque você entende na lógica, ok, esse é o arquétipo. Mas na hora que você experiencia, aquilo é muito transformador. Porque você já tem quase que o registro celular, né? Tipo, é isso, né? E a primeira vez que eu experienciei, tá, foi muito engraçado. Ai, vou até contar babados aqui. Fofoca, momento fofoca. Fofocas. Eu tava muito querendo me conectar com esse arquétipo. Uma amiga minha tava fazendo um curso em que ela teve uma vivência sobre esse arquétipo e eu fiquei... E aí eu digitei no Google, assim, meditação mulher selvagem. Isso foi em 2017, eu acho. Ou 18. E aí eu fiz a meditação e foi muito forte. Foi uma das meditações mais fortes que eu já fiz na minha vida. Porque eu sou vegana há muito tempo e a minha mulher selvagem comia carne e bebia sangue.
ela era muito uau! E eu fiquei assim, uau! E eu fiquei apaixonada por ela, né? Mesmo com questões éticas aí. E aí, a primeira coisa que bateu em mim no momento que terminou a meditação foi assim: faça uma lista de tudo aquilo que você quer fazer, mas não faz porque tem medo. O que você não faz porque você tem medo? E eu fiz uma lista. E eram umas coisas meio. Que pra mim eram muito grandes na época. Eu tinha um paquerinha quando eu morava nos Estados Unidos, que era um cantor que era relativamente famoso e que vinha pro Brasil e que vinha fazer um show aqui. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Enfim, aquilo pra mim era uma coisa que eu nunca teria feito se eu não tivesse acessado esse arquétipo, né? E mandar um e-mail para um teste que eu queria fazer, mandar um e-mail para um produtor, Pica das Galáxias, assim, que estava produzindo uma série do Netflix, falando que eu queria fazer o teste para aquela série. E eu peguei e fiz as duas nessa mesma noite. E na mesma noite eu recebi 2 sims. Recebi sim desse cara que estava vindo pro Brasil e que falou sim, tô indo, me chama no WhatsApp, vamos se ver. E sim desse teste. E eu falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? Por que eu precisei passar por tudo isso para me conectar com esse lugar de simplesmente, que foi meu grande insight, simplesmente me arriscar? Porque eu dei sorte de ter um sim, poderia ter sido um não. Mas aquela emoção de tô com muito medo, mas estou fazendo mesmo assim, aquela emoção, eu acho que é uma das coisas que faz a nossa vida valer a pena, né? Tipo, que faz a gente ter. Sei lá, porque no final a gente nunca vai ter. A gente nunca tem certeza do que a gente vai colher. Mas quando a gente age assim, muda tudo. Então, esse foi meu primeiro contato, foi muito transformador. E aí eu me apaixonei, Steph, porque aí eu queria ficar habitando esse lugar toda hora. E as meninas se emocionaram. Eu queria habitar toda hora, então aí começou tudo. Ai, que maravilhoso. Porque é isso, o que que é o selvagem, né? Não é ficar andando pelada na floresta, mas pode ser, Pode. mas pode ser, mas também é desse lugar de fazer, se movimentar, né? De estar conectada com essa verdade que você falou de integridade. De tem um monte de coisa que tá aqui, é acessível, mas tem uma barreira invisível entre eu e essas coisas que eu desejo. Então, como que eu chego lá? Qual que é esse start de coragem? Como que eu trago isso para minha vida e para as minhas experiências e para as coisas que eu quero viver? Então é isso, é mandar uma mensagem. E qual o pior que pode acontecer se a pessoa falar não? É fazer uma viagem de 40 dias. Qual o pior que pode acontecer? Sabe? É entender, né, nessa viagem também, vários momentos foram marcantes, e um deles foi eu ter ficado presa no aeroporto do Nepal, Do Nepal. do Nepal, porque o meu visto para a Índia tinha vencido. E aí eu só sentei e chorei no aeroporto, e aí eu pensei assim, estou sozinha. Qualquer outra pessoa que poderia me ajudar nesse momento está do outro lado do mundo. Se eu ficar chorando aqui, nada vai se resolver. Eu preciso chorar o que eu preciso chorar, porque eu tô com medo, porque eu fiz cagada, porque fiz mesmo. E aí? Vamos? E aí eu pensei, ninguém vai fazer por mim. Então eu peguei na minha própria mãozinha e falei, vou. E aí eu fui embaixada indiana. Ai, amiga, essa história é muito boa. É muito engraçado. Eu comprei um voo para o dia seguinte, no mesmo horário, sem ter o visto ainda. Aí eu fui fazer o visto saía em até 72 horas, umas coisas muito loucas, assim. E aí foi esse momento de, cara, qual é o pior que pode acontecer? Foi essa pergunta que eu me fiz várias vezes. Eu tava me tremendo, tava louca. Mas tava, vamos, eu vou fazer por mim, eu tô aqui por mim. E desde então, vem sendo um período de momentos em que eu preciso pegar na minha própria mãozinha e falar: eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim. E isso para mim é muito desse arquétipo, sabe? Tem o arquétipo da mãe de si mesma, que é muito importante também, mas também trazer o arquétipo de eu vou arriscar porque, assim, qual é o pior que pode acontecer?
Eu só tenho a ganhar com isso, ganhar experiência, ganhar aprendizado. Pode ter certeza que eu ganhei muito aprendizado nessa história. Foi engraçado. Hoje eu tô dando risada, mas assim, eu passei meses com vergonha de contar o que aconteceu. Eu imagino, Tef. Porque é isso, eu sinto que o arquétipo da mulher selvagem, ele traz a gente pro movimento. Ele traz a gente pro movimento. E é onde a gente muitas vezes precisa estar, porque assim, a transformação, ela só pode acontecer na ação. Ela só pode acontecer na ação, ela não existe. Se eu ficar chorando no aeroporto, nada vai se resolver. Eu não vou, o visto não vai se resolver. Se eu ficar pensando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, então eu sinto que ela realmente é um arquétipo que abre os caminhos, né? E que no final das contas, sei lá, batendo nessa tecla de novo, foda-se o resultado. O importante é que você fez aquilo que mais te aproximou de você mesma naquele momento. Eu sinto que essa é uma escolha também, né? Tipo, o que mais te aproximava de você naquele momento era ir pra Índia. Era essa vontade indomável de ir pra Índia. E eu vou dar um jeito, e vamos, e nananana. E deu certo? Deu. Deu certo. Eu Então, fui no assim, dia seguinte. aquilo que estava vibrando foi honrado, foi colocado, foi aberto. E, cara, poderia ser que você chegasse no outro dia e não tivesse dado certo e você tivesse que voltar para casa, né? Mas assim, você honrou tudo aquilo e agora começa a ser um novo ciclo do que você vai fazer a partir desse negócio que não deu certo. E tudo é aprendizado. Sim, e tem muito isso do que você está falando, do foda-se o resultado. É claro que a gente quer que as coisas que a gente faz e se arrisca dê certo, né? Mas existe o que a gente não controla, que é muita coisa, e existe o que a gente controla. E o que a gente controla? Só as nossas ações. Só isso que tá no nosso controle. O que a gente sente não tá sob nosso controle. Porque as nossas emoções vêm, é uma resposta biológica aqui do nosso corpo. Você não pode controlar a raiva que você sente, mas você pode controlar o que você faz com a raiva que você sente. Então, é muito ligado a atitudes, a ações, a como que a gente vai colocar em prática as ferramentas que a gente tem. E você me lembrou também dessa meditação que você falou da mulher selvagem, de uma meditação que eu fiz também de Kali. Que Kali é a própria, né? Mulher selvagem. Também. A Kali é uma deusa hindu da destruição e da reconstrução, da vida e da morte. E ela é monstruosa. Ela é uma deusa que é feia. Ela não é bonita, ela não é Shakti, né? Que é outra deusa, assim. Aliás, Shakti é a deusa, a outra da Lakshmi, que é bonita e cheia das coisas, dourada. Não, ela é um monstro, ela anda com a língua pra fora, ela tem vários braços, ela anda com cabeças de homens, segurando assim as cabeças, porque ela corta a cabeça dos demônios. Enfim, ela é assim, bem o arquétipo selvagem mesmo. E aí eu fiz essa meditação e foi a partir dessa meditação que a minha vida mudou. Porque Tchan, você sai tchan. assim, né? Passando sei lá, ela tem um machado? O que A ela tem? faca é uma espada. Então, parece muito que a gente está falando de coisas muito místicas e muito bruxaria e tal, e na verdade dá para trazer isso para o campo do prático, do como a gente pode fazer para acessar isso, para a gente conseguir trazer essa vida que vale a pena ser vivida para mais perto da gente, né? Então, eu abri caixinha para saber qual que era o maior medo do julgamento das pessoas. E aí vieram várias coisas. Veio a respeito do corpo, então de fazer uma atividade física ou de ir num médico, porque já ouviram várias coisas ruins a respeito do corpo nesses ambientes. Veio coisa de trabalho, vieram várias coisas nesse sentido. E é isso, assim, a gente não controla o que o outro vai pensar da gente, a gente não controla o que o outro vai achar, o que vão falar. E se a gente fica pautando a nossa vida pensando que a gente precisa pedir permissão para a gente ser alguma coisa, fazer alguma coisa, e que a gente não pode decepcionar ninguém nesse caminho, a gente não vive. Porque assim, você fazendo ou você não fazendo, Você vai vão ser falar. julgada. É isso. Você vai ser julgada. Você vai ser julgada se você fizer. Você já tá sendo julgada. Fazendo ou não, assim. Eu não sei qual que é a questão de cada um que tá aqui, mas
Isso é um dos aspectos da mulher selvagem, né? Ela não pede licença para existir e ela sabe que a maneira que ela existe é perfeita. Que ela tá muito conectada com a natureza e a natureza é perfeita do jeito que é. Assim, então não tem uma árvore que é mais bonita do que outra. Tipo, como que você vai comparar um mamoeiro com uma mangueira? E assim com o ser humano também. É claro que a gente vive uma estrutura patriarcal e blá 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 blá, tudo aquilo que todo mundo já sabe, né? Que tem um modelo estético muito fechado do que é bonito, mas se a gente sair desse modelo e olhar, a gente vai ver que na real todo mundo é uma espécie diferente de natureza e que tem beleza em todos. Então, no momento em que você aceita aquela sua natureza, aquela sua beleza, eu acho que passa muito por esse processo, né, Tef? De Uhum. aceitação daquilo que você está, daquilo que você é naquele momento, que não é perpétuo. Mas quando você aceita, fica muito mais fácil, porque você deixa de pedir permissão ou fica procurando nos olhos dos outros que eles te aceitem, né? Ou o fato de você, por exemplo, começar uma academia, sei lá, uma academia, vamos supor que é uma coisa que você quer começar. O fato de você começar uma academia não te assusta tanto, porque você não vai estar procurando a aceitação no olho do outro, você não vai estar com medo de que aquele outro não te dê uma licença para passar. Todo mundo é digno, todo mundo tem espaço para passar. É só questão da gente sintonizar e olhar, cara, esse aqui é meu espaço. Foda-se o que foi, foda-se o que vai ser. Tipo, é meu espaço, eu vou tomar conta dele. E eu acho que uma coisa que deu muito a clique, assim, Tef, na minha vida é o fato de que um dia eu vou morrer. Eu não vou É estar mais. importante Eu não vou dizer estar o mais óbvio. aqui. É importante dizer o óbvio. Tipo, um dia eu vou morrer. E tudo bem, eu posso até renascer, mas quanto Bárbara, com esse corpo, com essas oportunidades, com esses sonhos, só essa vida. Então, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? E a ideia de chegar no leito de morte sem ter feito isso é muito assustadora para mim. E entender a finitude como uma oportunidade e não como um obstáculo é muito lindo, assim. É ressignificar o que a gente aprendeu sobre a morte, né? Entender. Porque, você já assistiu The Good Place? Me Não. falem se vocês já viram também, as pessoas que estão assistindo. No The Good Place, vou dar um spoiler, vocês me Conte. desculpem antecipadamente, que é uma série de pessoas que morreram e estão nesse lugar bom. E aí eles chegam numa fase desse lugar bom onde não acaba, é infinito, assim. Você não tem que voltar, você não tem mais missões a cumprir e tal. E aí dá tédio, porque eles fazem tudo e aí não acaba. E aí tem um portal que eles podem entrar quando eles estão prontos para se juntar ao universo, assim, virar parte do cosmos, virar uma outra coisa. Eles não são mais aquelas pessoas que ficaram vivendo e renascendo várias vezes. E aí eles se fundem com o cosmos. E aí eles podem passar por esse portal quando eles estão prontos. E aí, assim, perde o sentido. Os pequenos momentos, perde o sentido ler um livro, por exemplo, as coisas começam a, tipo, tá, pra que eu tô fazendo isso? De novo, mais uma vez, já fiz tudo, já fiz todos os cursos, já fiz todas as coisas que eu tinha vontade e continuo aqui. Então, a finitude como algo importante pra gente dar valor para esses pequenos momentos, para as pequenas coisas que a gente faz. Então, é muito, muito mágico, assim, entender a finitude com esse outro olhar. Total. E um exercício, Kef, que eu fiz no fim do ano passado também foi muito bom. E aí a gente pode dar para as pessoas fazerem aqui, se quiserem. Eu Hum. acho que é um exercício que conecta muito com esse lugar da selvageria. É pensar, se esse fosse meu último ano de vida, o que eu faria? Meu último mês, minha última semana, minhas últimas 24 horas. Pensando em tudo isso, o que será que mudaria? Muita coisa eu tenho certeza que mudaria. Principalmente o raio do julgamento. Com certeza. Porque se eu tenho pouco tempo aqui, eu não tenho tempo para ficar pensando no que os outros estão pensando de mim. Uhum. Eu tenho que. E aí eu te pergunto, quem garante que não é, né? Tadã! Quem garante que não é? É, Não temos nenhuma garantia. E eu acho que esse ano foi um ano que veio muito para provar isso, assim, pra gente, né? Do nada tinha pessoas morrendo, assim, 1.000 pessoas morrendo por dia só no Brasil. Então,
dá pra gente essa dimensão de que a nossa carne, ela tem uma data de validade, assim. Então... É bem forte. Não é? Eu tô lendo os comentários da galera que assistiu a série, que gosta da série. Eu quero ver também aqui. A Alice falou: se for pra dar certo, Deus, se não der certo, já tô aqui mesmo, vou aproveitar o que dá. É isso. A gente sempre tem um caminho, né, pra onde ir. Quando a coisa não deu certo, também dá certo. Apesar de ser muito chato ouvir isso quando não dá certo, depois a gente percebe que sim, né? Precisava muito dessa live, fofa. Eu tenho uns medos tão absurdos, às vezes, de entrar nas lojas, mas não consigo identificar a crença que criou esse medo, que é basicamente, olha o que os outros vão pensar. Eu ouvi tanto isso na infância, mas venho tentando ressignificar. Uso o arquétipo da borboleta também, vem me ajudando. Engraçado já ouvir isso de terapeuta. Parece que você fica pedindo permissão para existir. Sobre isso, da gente ficar tentando entender de onde vem, como, né, somos duas terapeutas aqui na live, sim, é legal a gente saber de onde vem. Isso pode destravar muita coisa, mas também existe o que eu vou fazer com isso agora. Né, quais são os passos? Qual que é o menor passo e o mais fácil que eu posso dar agora que pode me tirar desse cercadinho que eu me coloquei? Porque a gente se coloca em cercadinho, né? Quanto mais medo a gente tem, e assim, a gente faz um acordo com a ansiedade, né? Ou com o medo, enfim, o que quer que a gente chame aqui dessa emoção que nos prende. Vou sentir um alívio ao não fazer aquilo que eu tenho medo, mas que vai me levar na direção do que é importante para mim. E aí, nesse momento que eu não faço, eu recuo, fico em casa, não entro na loja, não faço o que eu tô afim, eu sinto alívio, mas a longo prazo isso me causa uma insatisfação gigantesca. Porque aí você não vai mais na loja, você não vai mais na academia, você não faz o exercício que você queria fazer, você não liga pra pessoa que você queria ligar, você não faz o teste de. Esqueci como chama, amiga. Ergométrico? Não, o teste de que você ligou pro cara pra fazer o teste de cena. Ai, sim, 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 sim. Faz o teste. Não faz o teste, né? Não faz o teste, você não encontra com o crush, você não faz nada. E aí você não vive, basicamente. Você fica presa no cercadinho do que é confortável e você não dá um passo para fora disso. Então, a longo prazo, você faz um trato aí, um acordo, um contrato com esse medo, com essa ansiedade. Você se enfia numa grande bola de cocô, né? É Bola de isso, cocô. porque vai vindo uma coisa e vai vindo outra coisa, e quando você vê, você tá assim. O medo, gente, agir pelo medo só pode gerar desgraça, como diz aqui na Bahia, né? Só pode gerar mais medo, você pode gerar mais situações que não são aquilo que você quer. E aí você agiu por medo, gerou uma situação assim, e aí você vai lá e age pelo medo de novo, de novo, de novo. E eu acho que a grande chave tá aprender a perder o medo de sentir o medo. Porque eu não tenho controle do medo, e ele pode vir a qualquer momento. Então, tem até uma frase no Mulheres que Correm com os Lobos, que é assim, eu acho maravilhosa essa frase. Deixa que o medo surja e te morda. Só assim você poderá superá-lo. Então, quando esse medo aparece e você olha com ele na cara e você enfrenta ele, não no sentido de lutar, mas no sentido de, ok, você tá aqui, né? Tô te olhando no olho. E você age mesmo assim, e de repente você é mordida por esse medo, né? Você sente ele na sua pele, só assim você consegue superar. Porque foi isso, né? No momento em que você foi lá, viajou sozinha, passou por perrengue sozinha, enfrentou seu medo e sobreviveu, você já expande um pedacinho mais de você. Um pedacinho mais da sua alma ganha pedaço, ganha espaço no mundo para existir, e aí você já pode correr medos mais ousados. Agora você já pode morar sozinha fora do Brasil, por exemplo. Né? Você vai ganhando essas coisas. Só que se a gente nunca faz isso, a gente sempre vai ficar no famoso nota 6, né? Naquilo que a gente já conhece, naquilo que é pequeno, naquilo que não é tudo que a gente quer que tenha, tanto na nossa vida quanto no planeta. Porque eu sinto que todo mundo que existe, todo mundo que está assistindo essa live, tem um sonho, tem uma vontade, tem algum desejo profundo da alma que é capaz de mudar a vida de várias pessoas. Várias podem ser 5, pode ser 10, pode ser um planeta, um país inteiro. Então eu sinto que todo mundo perde, né? E sinta
sente esse medo, mas faz. O que a Stephanie trouxe da ação, eu acho muito importante. Tipo, faz mesmo assim. E convoca essa energia que penetra, sabe? Essa energia que penetra e fala, não, eu vou lá comer. Vou lá na embaixada, cagando. Já nem lembro mais como fala inglês. Sei lá o que é. Não entendo o que esse povo fala. Eles vão falar. O seu bom é que você não tem cara de indiano. É verdade. Eu não sei como seria, mas olha, deu certo. O que eu ia acrescentar na sua fala, que você falou sobre o medo de perder o medo de sentir medo, é o agir apesar do medo. Porque medo a gente vai sentir, a gente é humano, medo faz parte da nossa estrutura aqui, do nosso hardware, software, não sei essa linguagem aí tecnológica, mas está instalado aqui na gente, porque evolutivamente ele faz sentido. Né? Se não fosse pelo medo, provavelmente a gente não teria chegado até aqui. Então, nós temos emoções básicas que fizeram com que a gente evoluísse como espécie e chegasse onde a gente está, porque se não fosse pelo medo, a gente já teria caído de precipício, sido comido por bichos, porque a gente não ia correr do bicho, enfim. Então, o medo ele faz sentido. Então, ouvir o medo é importante. A gente aceitar que o medo existe é importante, porque o medo ele tá aqui, você vai sentir, assim como você vai sentir raiva, assim como você vai sentir alegria, tristeza. Quem assistiu Divertidamente também sabe. Tá ali na nossa cabecinha. Você é a referência dos filmes e das séries, menina. Eu amo filmes que É falam sobre isso. isso. Eu amo Divertidamente, eu amo Divertidamente. Inclusive, a gente pode assistir juntas um dia, meu Deus. Amo, é maravilhoso. E aí, o medo tá aí, e assim, o que que importa, né? A gente vai sentir medo, beleza. Qual que é o tamanho desse medo? Qual que é a frequência que ele aparece? Qual que é a intensidade que ele aparece? Qual que é o contexto que ele aparece? A gente precisa começar a analisar os fatos. O que que acontece se eu enfrento esse medo? Então, essa coisa já vai com medo mesmo? Tá. Mas você não precisa se jogar. Ouve o medo. Qual que é o primeiro passinho que eu posso dar para enfrentar esse medo? Eu não comecei a enfrentar meu medo indo viajar para o exterior por 40 dias sozinha. Eu comecei indo almoçar comigo mesma no shopping, indo fazer uma coisinha diferente sozinha, indo no cinema um dia sozinha. Fui passinho a passinho, até eu sentir vontade de expandir, de ter uma experiência de tá, o que que acontece se não tem ninguém para eu ligar, ninguém para me acudir. Eu quis sentir isso na pele, apesar do medo. Estava me cagando. Eu acho que é um grande mito que a gente tem, assim, Tef, que uma pessoa corajosa é uma pessoa que não sente medo, né? Até quando eu fico pensando nesses filmes de herói, tipo Gladiador, ai, Fúria, sei lá, aquele com o Mel Gibson, do Coração Selvagem. Ixi, não vou lembrar daquele filme. Você lembra desse filme? Não lembro. Não com o Mel Gibson. Ai, depois eu lembro, depois falo. Eu penso nessas figuras que eram figuras masculinas, né? Em cima de um cavalo. E aquela pessoa, e que nada, nenhum medo ocorria aquela pessoa. Ela era impassível de medo. E aí eu acho que esses arquétipos fizeram com que a gente acreditasse que coragem era isso. E coragem é esse simples agir. Agir com o medo, né? Não se deixar separado pelo medo. Isso é muito importante para a gente honrar as nossas vontades, porque às vezes a nossa alma vai querer mesmo essa expansão, vai querer mesmo começar a viver uma vida mais individualizada fora de um relacionamento, que até foi muito perfeito, né, Tef? Porque o relacionamento acabou e você já tinha construído uma certa individualidade, uma certa, tipo assim, tá, eu existo enquanto ser, eu não sou né? Então, acho que isso foi muito bonito. E então a gente consegue honrar essa nossa natureza selvagem quando a gente age mesmo com o medo e que seja o que você conseguir falar hoje, como até falar, não fazer hoje, como a Tref trouxe, né? Que seja o almoço no shopping, que seja a ligação, o e-mail. Ó, a Marina tá falando, o medo nos protege, precisamos olhar do que ele está nos protegendo. Cor mais age, agir com o coração. Sim, e acrescentando também a isso que você está falando, de que coragem não é ausência de medo,
É o contrário, é o agir apesar do medo, porque se você não tem medo de falar em público, quando você vai dar uma palestra, isso não é um ato de coragem para você, é só mais um dia comum na sua vida. Agora, se você morre de medo de falar para mais de 5 pessoas, se você vai falar para 15 pessoas no seu trabalho, apresentar uma palestra, é um ato de coragem, porque não existe coragem sem medo. A coragem Muito. vem apesar dele. E é E eu acho. isso. Fala. Perdão, minha flor, tenho um leve de ler, aí eu escuto. Tava com esse problema também. Vou respirar uma vez para não te cortar. Mas é. E também a gente se permite acessar esse lugar de vulnerabilidade, eu acho, sabe? Que é muito importante, porque sem vulnerabilidade não existe conexão. Então, quando eu assumo que eu tô com medo, e às vezes, se vocês virem, tem até gente que começa, às vezes, as palestras falando, nossa, uau, tô nervoso, uau, quantas pessoas aqui, uau. Isso, gente, gera conexão, porque a maioria das pessoas se sentiria assim se tivesse que falar na frente de 50 pessoas, ou, enfim, né? E quando a gente não se permite sentir essas emoções, quando a gente poda, quando a gente cimenta, quando a gente faz todo esse movimento que é anti a nossa própria natureza, a gente não se permite fazer conexões reais e verdadeiras com os seres humanos. Então, eu nunca vou ter um relacionamento profundo, uma amizade profunda que seja com a Stephanie, se toda vez que a gente for conversar, eu falar, não, Stephanie, tô maravilhosa, sempre maravilhosa, tá tudo sempre bem. Eu não tô com medo de nada, eu não tô com nenhuma questão. Isso é muito, muito, muito importante de trazer também, que é que quando a gente compartilha dos nossos medos, a gente gera muita conexão. Ai, tão lindo. Eu amo ouvir você falar. Isso é Ah, um fato, uma declaração aqui no meio da live. obrigada, meu amor. Tem uma outra coisa que eu queria falar, quando a gente fala de medo de julgamento, que eu não queria deixar de fora, eu estava quase esquecendo de falar sobre isso, que é o conceito de projeção. Você já ouviu falar? Não, eu quero ouvir você falar, Stephanie. Projeção. Freud, ele contava uma metáfora que não era nem uma metáfora, mas assim, ele dizia: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque todo o julgamento, ele é, na verdade, uma confissão. Porque se nós somos espelhos, quando a gente julga o outro, na verdade, a gente está vendo algo nosso que a gente não gosta na gente, ou às vezes pode ser até que a gente gosta, mas aqui a gente está falando das características negativas, né? Que é o que a gente tem medo que os outros falem da gente. A gente projeta. Então, projeção vem dessa coisa do projetor, do cinema. Então, tem alguém projetando aqui atrás e você só vê na tela o que está sendo projetado, mas na verdade a imagem vem aqui de trás. Então, o outro é a tela e o que eu estou projetando, na verdade, é meu, vem de mim. Então, aquilo que eu não gosto em mim, eu consigo enxergar no outro, porque é mais fácil ver no outro do que admitir aquilo em mim mesmo. Então, quando a gente fala, ai, fulano me irrita, se pergunte o que fulano tem que é seu. Funciona. É um saco, é um saco. Mas é uma maravilha. Porque fulano para de te irritar automaticamente. Total, Tef. E tem uma coisa que eu acho legal também para adicionar no que você disse, que todo julgamento que tá dentro da sua cabeça, ele é seu. Então, ele não é necessariamente uma verdade. Então, quando eu penso assim, ai, será que a Stephanie vai achar que eu sou grossa, né? Eu tenho questões com ser grossa, eu acho que ser grossa é XYZ, eu estou projetando na Stephanie. Então, nada do que vocês ficam pensando sobre o que as pessoas acham de você tem a ver com essas pessoas necessariamente. Vocês projetaram a partir de aspectos que elas mostram. Então, se a Stephanie é uma pessoa que liga mais para artigos de luxo, eu vou pensar que a Stephanie tá achando que eu tô mal vestida. Ou nananã, né? Se a Stephanie gosta mais de outra coisa, eu vou pensar outras coisas. Então também é importante vocês trazerem pra gente ver o quanto tá tudo dentro da gente. De repente, a Stephanie nunca teve nenhuma questão dessa comigo. Sempre foi projeção minha. E quanto tempo, quanta energia mental eu não perdi achando que, putz, eu nem vou sair com a Stephanie hoje, porque ela vai me julgar, porque eu não tenho dinheiro para usar as roupas que ela usa, porque eu não tenho nananana. Questão minha.
Eu que achei que eu precisava ter isso para ser amada em algum momento, e aí é mais fácil projetar na Stephanie do que eu olhar para dentro. É esse famoso saco, mas necessário, assim, necessário de se olhar e de se apropriar para que a gente possa viver mais saudavelmente. Queria indicar um documentário, já que eu tô toda das referências hoje. Tem no YouTube, legendado, que chama O Efeito Sombra. E ele fala bastante sobre projeção, sobre esse medo do julgamento. E assim, se a gente parar para pensar, se a gente tá com medo de ser julgada, avalia. Ser julgada pelo quê? Porque na verdade isso é seu. E segundo, mesmo que, vamos lá, catastrofizar e colocar as suas hipóteses na realidade. Então tá, eu tenho medo de ir naquela festa porque todo mundo vai olhar para mim e falar que eu estou mal vestida. Tá, se isso acontecer, porque pode ser que não aconteça. Mas se isso acontecer, a pessoa, ela vai passar ali 5 segundos falando, pensando com ela mesma, nossa, a Bárbara está mal vestida. No máximo, vai durar 10 segundos, porque ela vai comentar com a amiga que tá do lado, falar, nossa, olha aquela fulana que tá mal vestida, e a amiga vai falar, realmente, tá muito mal vestida. E aí isso durou 10 segundos, e aí você perdeu uma noite inteira da sua vida, de uma festa que você poderia ter ido se divertir, por causa de 10 segundos de julgamento de pessoas que você nunca viu e nunca mais vai ver na sua vida. Tcharam! Veja como vale a pena parar de viver a sua vida por pessoas que você não conhece. E mesmo que seja da família. É isso, e aí é voltar de novo para aceitação, né? Por que que eu não tô aceitando isso em mim? Por que que eu não tô aceitando isso em mim? Se é uma questão para mim, eu tenho que aceitar. E aí, no momento que eu aceito as meus maltrapilhos, minhas roupas que não são tão bonitas, ou XYZ, fica muito mais fácil, gente. Inclusive, eu observo que quando as pessoas elas são assim e elas chegam assim em lugares, né? Pessoas que estão muito seguras e estão ali meio diferentonas, sei lá, elas abrem espaço na mente das outras que pensam, uau, eu também posso ser assim. Ah, tá, então eu também posso me vestir desse jeito. Eu sinto muito isso, que na verdade você está abrindo as portas para que os outros também façam isso. Para que comece uma revolução, por que não? Tem uma frase de alguém que eu não lembro quem é que fala que quando você se permite ser quem você é, você permite que as outras sejam quem elas são. E é muito isso que você fala da aceitação. Eu tô fazendo uma pós em psicologia e eles trazem muito isso da aceitação e compromisso. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu aceito aquilo que eu sou e o que não dá para eu mudar neste exato segundo, eu também tenho compromisso com a mudança daquilo que eu posso mudar agora. Então tá, agora eu tenho essa roupa nessa festa. Não dá para eu voltar para casa para trocar. Ninguém me avisou que era roupa de gala e eu tô de shortinhos e camiseta. Tá bom, vou respirar fundo E e eu tô aceitar. aqui. É isso, aceitar. Ao mesmo tempo em que eu penso, tá bom, na próxima vez eu vou olhar no convite, ver se tem alguma coisa, alguma referência que fala que a roupa é de gala e tal. Enquanto você se permite mudar. Ai, será que dá para eu ir no banheiro e arrumar o meu cabelo ou pedir alguma coisa emprestada para alguém? Você vai dar um passinho na direção daquilo que é possível de fazer em direção a essa mudança que você quer fazer. Fechei ótimo. Eu acho que o comprometimento ele é muito necessário. Se comprometer com aquilo que você sabe que precisa mudar também, né? Porque, de novo, só você pode fazer. Então, aceita e se compromete se aquilo é importante para você, se é importante para você, de repente, ter uma alimentação mais saudável ou, de fato, ter artigos de luxo, sei lá. Então, se comprometa em criar aquilo na sua vida, né? Uhum. Porque quando a gente fala de aceitação, eu entendo que muitas pessoas podem pensar em estagnação. Tem uma outra palavra além de aceitação que é muito confundida, que é conformismo. É diferente. A aceitação, ela envolve uma ação, necessariamente. Conformismo é tô assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer com isso. A aceitação, ela envolve uma proatividade de eu sei que eu só posso mudar se eu pegar. Se eu não gosto desse copo, eu só posso devolver esse copo, mudar, pintar, quebrar, jogar fora, se eu pegar esse copo na minha mão. Então, isso é aceitação, é você pegar aquilo para você e entender como que eu posso agir na direção do que eu quero a partir de agora, se isso não faz mais sentido para mim. Então, não é aceitar no sentido de se resignar e falar, não, tudo bem, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. É o
tá, neste momento eu sou assim, é isso que eu tenho hoje, e quais ferramentas que eu tenho para ir na direção daquilo ali na esquina que eu quero para mim, trazer a mudança também. Eu sinto que o conformismo, ele é meio, ah, eu sou assim, né? Você não aceita completamente, você não olha para aquilo com profundidade também. A aceitação, eu sinto que ela requer um certo nível de profundidade de olhar para aquilo e falar, caramba, eu estou sendo invejosa nesse momento, né? É uma coisa que é profunda. O conformismo não é meio que joga pro lado e tudo bem. Então eu acho que esse lugar de profunda acolhimento daquilo que é e responsabilidade também. Eu acho que a aceitação ela tá muito junta com a responsabilidade. Porque no momento em que eu vejo que eu estou sendo, sei lá, que eu estou postergando uma mensagem que eu tenho que mandar, eu estou postergando uma coisa do meu TCC que eu tenho que entregar, eu aceito, obviamente, isso, mas eu também me responsabilizo para mudar aquilo. Só a aceitação sem responsabilidade, ela não está completa, ela fica incompleta, né? Então você precisa se responsabilizar. E quando você se responsabiliza, gente, não tem como você ficar no lugar da vítima, né? Porque aquilo já tornou a minha responsabilidade. Então, é isso, é minha vida. Então eu tenho que tomar conta disso aqui. Então eu sinto que é um conceito mais complexo do que parece, né? Quando a gente fala por cima. Mas a Beca pediu para a gente falar um pouquinho da necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Ai, conheço muito bem. E você, Stephanie? Sim. Quem nunca? Ah, eu tenho um pós-graduação em necessidade de graduação é ótimo. De agradação, porque é isso, né? Quando você tem necessidade de aprovação, você quer agradar todo mundo. Da graduação. Coisa Você que é quer falar um pouquinho? impossível. Quer que eu fale? Você já tem algo na ponta da língua, Amanda? Cara, pra mim, bom, tudo sempre vai levar para o nosso famoso medo de não ser amado, né? A necessidade de aprovação é grande medo de não ser amado, que vem de um lugar de muita escassez de amor em algum momento da tua vida. Em algum momento faltou amor e aí ficou muito mais fácil acreditar que o amor estava fora, que você precisou acreditar nisso e fazendo mil coisinhas para XYZ pessoas, você recebia algo parecido com esse amor, que fosse um sorrisinho assim, né? Alguma coisa simples, e aí você assumia aquilo como amor e você fica viciado nessa troca, que é uma troca muito barata. Porque você sempre acaba dando muito para receber um X que em algum nível você acredita que esse X, que é pequenininho, ele é o que você merece, né? E aí, Tef, pra mim, a grande chave, assim, o grande lugar, que é o lugar que eu sempre volto, é pra esse arquétipo da mulher selvagem. Porque é um arquétipo que me lembra que eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para ser natureza e para preservar a minha natureza e para exercer a minha natureza. E a minha natureza são os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos, tudo isso é minha natureza. E no momento que eu lembro disso e que ela me guia, né, como se fosse alguém que me puxa para atravessar, eu não preciso mais fazer isso. E quando eu me pego fazendo isso, porque pode acontecer, eu me acolho. Porque eu sinto que isso também faz parte da natureza, né? De ser essa terra fofinha que acolhe aquilo. Nossa, hoje a minha criança falou mais alto. Eu não consegui dizer esse não para essa pessoa. Eu fui além, eu precisei agradar. Então, eu acho que para mim, no meu processo, é convocar esse lugar mesmo. Porque senão, gente, a gente fica viciado. Eu falo por alguém que passou, tipo, mais de 20 anos querendo agradar. Até um mendigo da rua queria agradar, entendeu? Não tinha lógica. Então, pra mim, foi um pouco isso. Steph, você quer contar um pouquinho o que foi, como foi pra você? O que você acredita? Eu tô pensando nessa questão de quando a gente quer muito agradar todo mundo, a gente não se agrada, né? E aí o que que a gente perde a longo prazo se a gente não faz o que é importante pra gente? Ah, eu quero agradar minha mãe, eu quero agradar meu pai, aí minha mãe e meu pai querem coisas diferentes, e aí eu quero uma terceira coisa, e se eu tô agradando todo mundo, eu não estou me agradando, eu não estou vivendo a minha vida. Então, o que que eu tô fazendo com a minha vida? E assim, nós somos seres sociais. É claro que é muito gostoso quando a gente se sente amado e quando a gente sente que as pessoas gostam da gente. É por isso
que essa necessidade de aprovação existe, porque a gente realmente quer se sentir aceito, a gente quer se sentir pertencente. E isso é importante para nós enquanto humanos. Então, aqui a gente não está pregando, ai, dane-se o mundo e seja sozinha, porque só você vai ser feliz se você se... Não é assim, né? Mas qual parte sua você não está deixando viver quando você está querendo a aprovação de todo mundo? Ou de uma pessoa específica? O que que você está deixando de fazer por você? E o que que você perde com isso? Acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. O quanto da minha vida eu vou perder e o quanto que eu vou deixar de fazer as coisas por mim para querer a aprovação de alguém que não vai viver a minha vida, porque a única pessoa que vai viver a sua vida é você. Ninguém Sim. mais vai poder fazer isso por você. Então, acho que é muito pensar nesse sentido, né? Dá medo. E assim, a gente tá falando, falar é muito mais fácil do que fazer e do que pôr em prática. Então, é claro que eu entendo, e a gente já passou por isso muitas vezes. Não vai ser da noite pro dia que você vai falar não, ou que você vai dar limite, ou que você vai falar dane-se, o que a minha família quer para mim, eu quero uma outra coisa. É muito difícil, é muito difícil. Mas é um caminho que vale a pena, se for importante para você, fazer a coisa X determinada que a sua família não está aprovando, ou que fulano não está aprovando, ou que o mundo não está aprovando, porque às vezes a aprovação não é nem de uma pessoa específica, né? Mas é de todo mundo. Então, Nossa, maravilhoso, Tef, total. É isso, né? Lembrar que um dia você não vai estar mais aqui, né? Acho que esse pensamento que norteia muita coisa, assim. Que um dia a gente não vai estar mais aqui, então... E vai nos pouquinhos, assim, começa se percebendo. Se você ainda não consegue dizer um não, começa então percebendo, isso era um não. Só isso já é um passo gigantesco. E aí quando você percebe, você também já cria esse compromisso, tá? Da próxima vez eu já sei. Então eu já não posso mais me dar esse benefício de que não sabia. Então vou ter que dizer um não, vou ter que exercitar. E a gente tá aqui pra exercitar, né? Pra aprender, pra brincar. A, a Ana trouxe um ponto muito importante que eu vou eu falar. acabei de ler isso, acabei de ler. Pode falar. Não, Ana, concordo muito com você. Acho isso muito importante, gente. Claro que a gente tem que tomar conta, olhar pra dentro e ver, né, o que é minha responsabilidade. E também olhar para o outro e ver, tipo, esse é um exercício muito claro, principalmente de relacionamento, quando você vê que isso é uma questão minha ou isso é um limite, né? Então, eu tenho uma questão com ser tocada, eu sofri abusos e não gosto que toquem nos meus seios, isso é uma questão e eu preciso ser olhada. E eu vou olhar pra isso, mas enquanto eu olho pra isso, eu também não quero que ninguém toque no meu peito, né? Então, eu vou comunicar que eu não quero que a pessoa toque no meu peito. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que estar olhando, né? Ah, eu tô falando pra essa pessoa não tocar no meu peito e ela tá tocando no meu peito. Peraí. A pessoa que não escuta os meus limites não é uma pessoa que eu quero perto de mim em nenhuma esfera da vida. Então, esse constante olhar pra dentro e olhar pra fora. Mas quando você olha pra dentro e você vê que aquilo não tem nada a ver com você, comunica, né? Comunica, ó, fulano de tal. Ou às vezes tem, né? Às vezes tem, tipo, minha questão com o meu peito. Tipo, tem a ver comigo, eu não quero que toque no meu peito. Tem total legitimidade de falar isso, né? Então comunica pro outro. E aí vê, eu acho que no momento que você comunicou e aquilo não mudou, enfim, sei lá, o que você encontrou depois da sua comunicação, hora de zarpar, como a Ana disse. Você quer acrescentar alguma coisa, Tefs? Sim, que ela falou de trazer a responsabilidade para si e achar que tudo é projeção e acabar não ficando em relações que não estão legais. Se tá te machucando, mesmo que a gente encontre, é uma projeção, é porque é diferente, né? Uma coisa que me irrita no outro pelo que eu estou vendo no outro, e uma coisa que está me ferindo. Se a pessoa não está sendo respeitosa comigo, se a pessoa está sendo estúpida, se a pessoa me agride, seja qual seja essa agressão, isso não só é um limite, não é uma projeção, mas assim, o que eu vou fazer com isso, né? Este relacionamento não está legal para mim. Então é isso. São coisas. Se tá te machucando dentro de uma relação, é também saber o que fazer com isso. É conseguir sair disso, é conseguir, ou se não for, né, é conseguir comunicar isso de alguma forma, conseguir pedir ajuda,
né? Lembrando que não estamos sozinhas, isso também é importante. Então, são várias coisas. Acho esse ponto bem importante de não ficar. A autorresponsabilidade é muito importante, sim, mas responsabilidade é diferente de culpa. E Tá? eu acho, Tef, que um bom termômetro para isso é quando você tem que ficar se justificando muito para você mesma sobre aquela Uhum. pessoa, né? Ai, não, mas é porque ele tá cansado. Ai, não, mas é porque... Ai, não, porque deve ser o meu medo de... Nanana. Ai, não. Quando você começa a fazer isso, para mim, é um movimento de, tipo assim, tem alguma coisa aqui dentro de mim que tá me dizendo que isso não é saudável para mim e eu não tô escutando isso. E aí eu fico criando questões na minha cabeça de não, é minha culpa, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não sou moral o suficiente. E se você tá num relacionamento com um clássico abusador, ele vai saber todos os seus gatilhos e vai apertar todos eles várias vezes, né? Pra você de fato achar que você não é boa o suficiente, não é XYZ. Então, se percebeu muito nesse movimento, gente, volta para aquilo que é natural em você, para aquilo que tá pulsando em você, que é caralho, não aguento mais isto. Vou É lá, isso. tchau, amigo. Se você tá se sentindo uma florzinha murcha, se você já se afastou de todo mundo que faz sentido para você, se percebeu nesse ciclo vicioso de lua de mel, aí, que tem um ciclo, né, da agressão. Tá na lua de mel, uma coisa maravilhosa, perfeito, tal. Aí vem, começa a baixar sua autoestima, começa a falar o que você não é boa o suficiente, começa a falar mal das pessoas que são a sua rede de apoio, agressão. Aí promessa de que vai mudar, Lua de faz, mel. compensa tudo, lua de mel, aí você pensa que tudo mudou, que nunca mais vai acontecer, e aí esse ciclo ocorre. Então, assim, são coisas bem diferentes da projeção, né? Essa questão da autorresponsabilidade com a culpa de carregar um relacionamento que não tá legal, um relacionamento abusivo. E é isso, e aí a última coisa que pediram pra gente falar foi sobre isso do julgamento entre mulheres. Deixei de viver a minha vida por conta de julgamentos de mulheres de um círculo de mulheres. Até hoje isso me trava um pouco. E aí ela trouxe que existe muito julgamento entre mulheres. Se a gente pode falar sobre isso. E aí alguém comentou que isso deriva do machismo, que é um pensamento que deriva do machismo. E é isso, né? A gente foi criada para ver umas às outras como rivais. Então, trazer esse julgamento do que a outra está fazendo, se a outra quer ser mãe, se não quer ser mãe, se é mãe, sai para trabalhar, se não sei o quê. Hoje a gente tem desconstruído isso bastante e eu vejo muito, de novo, trazer a autorresponsabilidade, né? De olhar para mim, de entender que quando eu julgo a outra pessoa, na verdade eu estou falando de mim, eu estou falando de uma crença minha. Então, começar a trazer essa autoconsciência é muito importante. Eu vejo que isso tem melhorado bastante, né? Não sei, pelo menos na minha bolha. Eu sinto que é um grande exercício de compaixão, Tef, tanto com a gente mesma, para quando a gente se pega julgando uma outra mulher, que eu sinto que como a gente... Que é estrutural, né? Ser estrutural quer dizer que tá na minha, já tá implícito em mim só por eu existir enquanto mulher. Então, muito compaixão pra gente, pra lembrar que a gente é um ser humano em evolução, quando a gente se sente, se pega nesse lugar, e muito com as outras mulheres que julgam a gente. Principalmente quando vocês entrar, quanto mais for se aprofundar nesse lugar do despertar, mais você vai sair de todas as caixinhas que colocaram em vocês, vocês vão talvez receber muito julgamento, um hater, sei lá, o que for. E eu sinto que é um grande exercício de compaixão, porque se aquela pessoa tá achando o tempo dela pra reclamar de você, pra julgar de você, gente, ela tá muito infeliz. Ninguém fica feliz que enchendo o saco de ninguém. Tipo, lei. E aí eu sempre lembro daquela frase de Jesus, assim, que é: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Tipo, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Então eu que tô buscando cada dia mais saber o que eu tô fazendo, vou ficar dando bola pra ela, né? Vou ficar entrando nessas noias, vou ficar alimentando isso. Não, a melhor maneira que você tem pra lidar com essas pessoas é mandando amor. Eu achei que você ia falar mandando a merda, amiga. Desculpa. Você deu uma Perdão. risada muito boa, muito genuína e espontânea. Eu amei. Manda, não, É assim, mandando a merda. manda merda também. É importante assim, você manda merda, você fica com muita raiva e manda merda. Depois que a raiva passar, vê se você consegue mandar amor. Isso. Porque assim, eu sou polidancer, né? Pra quem não tá aqui pelo meu perfil.
E eu tenho amigas que são bem conhecidas, assim, no mundo do pole e tal. E, assim, a quantidade de comentário de mulheres falando, ah, é uma falta de respeito com as pessoas, dançar desse jeito, abrir as pernas desse jeito, o que quer que seja. É, enfim, falando várias coisas, desde questões estéticas, né, de, ah, olha essa celulite, até isso Nossa. é uma falta de respeito com a humanidade. E assim, é muito difícil de trazer esse olhar da compaixão, de tipo, ai, ela, né, está presa aí no machismo. Meu, dá vontade de mandar merda mesmo. Mas eu acho que o mandar merda faz parte do mandar amor, sabe? Você precisa mandar merda primeiro pra expressar aquela raiva que você sente e depois Sim. se conectar com essa energia de caramba, essa pessoa realmente. Pensa, uma pessoa que sai do Instagram dela. Ai, São, sim. tipo assim, eu não gosto, por exemplo, eu tenho gosto de política da esquerda. Eu não sigo ninguém que é da direita. Eu vou lá no perfil do José Serra pra ficar vendo o que o José Serra tá postando. Aí eu vou lá comentar contra, tipo, meu, você tá muito num lugar de dor. De Uhum. dor, que você precisa fazer esse movimento pra você ver se você consegue aliviar a sua dor ou justificar. Tipo, nossa, olha como eu sou melhor que ela, porque eu não tenho celulite, ou porque eu não tenho ou porque eu sou de família, né? Porque eu não me rebolo na minha cara. Sendo que se a gente for pensar em termos, né, freudianos e junguianos, a gente vai ver que na verdade talvez seja um grande desejo ali por trás de fazer o mesmo, né? Exatamente. Exatamente. E a Su falou uma coisa que eu amei. Ela falou um mecanismo de rivalidade que nos coloca umas contra as outras porque unidas somos mais fortes. Quando mulheres se unem, ninguém segura. Porque a nossa potência é gigantesca. Gente, não teria vida nesse planeta Terra se não fosse por nós, assim. Então, quer dizer, por homens Não, também, né? Mas fica mais fácil. sim, a gente gera vida e tal. Mas assim, a potência do nosso orgasmo, gente, só isso, assim, já dá para manifestar bastante coisa. Já dá Então, pra manifestar bastante coisa. quando a gente entra em contato com essas potências que a gente tem no nosso corpo e como águas mesmo, que unidas a gente cresce, dá para entender, né? Porque tentaram colocar umas contra as outras. Sim, sim, Tef. E é muito bonito isso, que nas sociedades matriarcais não existia guerra. Uhum, Acho isso muito bonito, assim, porque é uma revolução, é toda essa ação que a gente está falando aqui com o amor, né? E isso é muito assustador para quem está lucrando litros com o ódio e com a raiva e com a destruição. Então, acho que é nosso dever também, dentro do possível, se unir. exatamente. Falaram do mito da beleza aí, maravilhoso, o livro. Tem tudo a ver com o que a gente está falando e tem tudo a ver com a mulher selvagem também, né? De se conectar com essa natureza e questionar por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, sabe? Coisas que nos machucam. E entrar em contato com isso. Eu brinquei num outro post que eu fiz algumas semanas atrás, que eu fui fazer uma trilha, e eu lembrei que eu odeio fazer trilha. Mas que na Bora. verdade agora eu tô lembrando que na verdade eu gosto, mas eu entendi. Enfim, foi um rolê todo de uma autopercepção assim que eu fiz no meio da trilha, que eu percebi que todas as minhas vozes julgadoras vinham em coro ao mesmo tempo. E aí eu pensei, nossa, eu tava falando tanto da mulher selvagem, né? Mas me coloca numa trilha que essa loba selvagem vira um poodle de madame. Que só quer ficar deitada e estatelada na praia. Essa é a natureza do luxo que eu gosto. Porque ficar no meio da floresta tava me deixando, sei lá, incomodada. E é isso, a mulher selvagem nem sempre vai ser o estar na floresta e dançar pelada com as bruxas. Às vezes, a mulher selvagem é você perceber que você está com uma ferida aberta e antes de voltar a correr e pular pelo bosque e brincar com seus amigos lobos, você precisa entrar na sua toca e lamber as suas feridas, sabe? E olhar para essas feridas e olhar para dentro e ter coragem de olhar para aquilo que está te machucando. Porque exige coragem. Autoconhecimento é coisa de gente corajosa. Que a gente vai se deparar com sombra, a gente vai se deparar com ferida, a gente vai se deparar com coisas que doem. E a selvageria é você entrar nessa ferida, entrar nessa dor e encarar isso e transmutar de alguma forma, né? Nossa, Tef, total, total.
Para quem quiser se conectar mais com esse arquétipo, eu tenho no meu Telegram, lá no meu perfil, se vocês vai lá no Linktree, tem um canal do Telegram, lá tem a meditação da mulher selvagem. Quem nunca fez essa meditação, pode fazer, depois vocês podem contar para mim, para a Tef, para quem vocês fizerem, como foi. Que eu acho que esse é um caminho de iniciação e eu gosto bastante. Amei, amiga! E te agradeço muito. Eu amei esse papo, amei te ouvir e amei estar com vocês hoje. Então, obrigada para quem ficou até aqui. Aqui, acho que por muito tempo não deram créditos para as nossas dores. Nem a gente dá crédito para as nossas dores, porque a gente está esperando crédito dos outros também, né? Então, não, crédito nem débito, nada. Muito importante, assim, esse papo, esse assunto. E obrigada de novo. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima, que eu vou te chamar com certeza, que tem muito assunto ainda. Eu quero. Um beijo, gente. Boa noite. E é isso. Então é isso, beijo. gente. Partilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar de tudo que a gente falou aqui. E é isso, coragem. Coragem. Beijo, Tefinha. Beijo. Tchau. Tchau.